Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Hoje, na revista O Reformador, fevereiro de 2014, páginas 53 e 54, é um texto um pouquinho mais longo do que o de costume, né? Mas de uma necessidade de trocar essa ideia com vocês. É de Ayrton Paiva, o nosso autor, cujo título é Adoração a Deus e Amor ao Próximo. Olha como esse título promete, né? E Ayrton Paiva é fantástico, né? Então vamos ver o que nós temos a aprender hoje com Ayrton Paiva. Começando. Na atualidade, o Espiritismo traz uma questão muito importante. Uma pergunta, na verdade. Como adorar a Deus? Obviamente, em pleno século XXI, não é possível adorar a Deus através do temor, do medo ou querer agradá-lo com bajulação. Lembramos que na nossa época de infância, nos anos 50, 60, até os anos 70, Deus era um bicho-papão, né? Nossos avós, nossos pais diziam, olha, Deus vai te castigar. Abre teu olho. Tu vai para aquela pedra de mármore lá do inferno. E o capeta lá com os tridentes em cima de ti, no caldeirão. Não era assim? Hoje é diferente, graças a Deus. Hoje nós vemos Deus como Ele é, amor, compaixão. Né? Vamos continuar, porque essa leitura promete. Ela me remete a alguns acontecimentos. Acredito que vai remeter vocês também. Mas vamos lá. A ciência dilatou de modo extraordinário nossa capacidade de enxergar a criação divina através do microscópio e do telescópio. A abóbada celeste azul, machetada de estrelinhas, não existe. O que se tem ao redor é o espaço infinito, pleno de galáxias, sóis, sistemas planetários, planetas, cometas e, com a contribuição dos humanos, satélites, telescópios e Estação Internacional Espacial. Nós não ficamos satisfeitos em poluir a Terra, a gente está poluindo também a abóbada celeste, né? Nós estamos deixando lá cheio de lixo, pior, lixos eletrônicos. É isso mesmo, pessoal. E se tudo aquilo que não foi criado pelo homem cresceu no entendimento de forma ampla, torna-se evidente que a compreensão sobre esse Criador passa a ser outro conceito igualmente ampliado. Como então deveremos adotar esse ser supremo em consonância com a inteligência e o amor? No relacionamento da criatura com Cristo, há ritos sumários primitivos, que emergem de povos e tribos da antiguidade, onde se mesclam sentimentos e emoções que são atribuídos ao ente supremo. Variações de humor entre o amor e a raiva. O protecionismo a determinados filhos ou fiéis. Fazer aliança com determinados grupos ou povos. Gente, o ser humano, nós somos terrivelmente responsáveis por tudo que acontece nesse planetinha. Porque a gente faz esses conchavos mesmo. Diariamente, a gente nem percebe. Nós já estamos tão habituados a conchavo que a gente já nem percebe quando faz. É com o filho, é com o empregado, é com o empregador, é com o vizinho. São alianças assim que às vezes a gente nem percebe que a gente faz. E a filosofia espírita nos diz que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o universo com infinito amor e sabedoria, determinando a todos os seus filhos um único fim:
a felicidade plena possível à criatura. Não é a felicidade plena que nós queremos, mas a que é possível a nós. Preste bem atenção nesse pré-requisito aí. Deus nos criou, né? Repetindo aqui, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o universo com infinito amor e sabedoria, determinando a todos os seus filhos um único fim, a felicidade plena, possível à criatura. Não é a que nós queremos, é a que existe possibilidade de nós vivenciarmos. Então, como deveremos adorar esse ser? Como amar a Deus? Refletindo sobre a maneira como devemos amar e adorar a Deus, Allan Kardec assim se dirigiu aos mentores espirituais. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha a pergunta que ele fez. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha a resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. A gente precisa ler essa resposta todo dia, toda hora. Deus não tem preferência por quem adora Ele de um jeito ou de outro. A preferência de Deus é quem adora Ele do fundo do coração. Do fundo do coração. As ligações da criatura com o Criador, com a interpretação das religiões ao longo do tempo, sempre refletiram as formas de pensar, sentir e agir dos dirigentes dessas religiões. Segundo a doutrina espírita, para adorar a Deus não é necessário atender os formalismos exteriores ou pertencer só àquela religião. Eu sempre falo isso aqui. Nós não precisamos ter dogmas e formalismos para adorar a Deus, e nem religião. Na questão acima citada, fica muito claro o fundamento da adoração a Deus. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Ponto. E para fazer o bem e evitar o mal, é necessário que o homem participe como cidadão da sociedade em que vive, de ações que preservem os próprios direitos naturais, bem como defenda, dentro das suas possibilidades, os direitos fundamentais dos seus semelhantes. E não a gente sair por aí atacando, né? A gente sair por aí desfazendo das pessoas, agredindo. A gente só precisa respeitar as possibilidades dos direitos fundamentais dos nossos semelhantes. Gente, é tão fácil e a gente não consegue fazer. E é evidente o pouco ou nenhum valor da adoração exterior quando se manifesta por meio de rituais e posturas falsas, motivada tão somente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade e a prepotência. Isso que a gente tem de sobra, né? Não precisa ninguém dar pra gente não, nós já temos de sobra. Senhor Jesus. É uma verdade que dói tanto, né? Quando a gente acorda e percebe ela. O Espiritismo não apresenta conceito de adoração baseado em submissão passiva e medrosa. As religiões que se constituem instrumento dos poderosos do mundo para a manipulação das massas, de conformidade com seus interesses pessoais
ou os grupos que a pertencem. A submissão é de uma suma importância para tais religiões que consideram a desobediência comum o mais grave dos pecados. Nós somos muito desobedientes com os nossos pais, com os nossos mestres, com os nossos professores de vida, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho. A gente tem prazer em desobedecer. Parece que a gente passa, mas diz, não, vou fazer do meu jeito. Superioridade. Aí, onde chega o orgulho, né? A superioridade. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agir do jeito que eu acho que está correto. Exploda-se o restante. A gente faz isso nos nossos grupos, onde a gente, família, local de trabalho, grupo de estudo, grupos da nossa religião. Todo lugar que a gente vai, a gente faz questão de dizer, não, eu sou a maioral. Eu sei, eu vou fazer assim, porque é assim que eu vou fazer e ponto. É assim que nós agimos, ainda. Graças a Deus tem o ainda, né? Repetindo, a submissão de suma importância para tais religiões que consideram a desobediência como o mais grave dos pecados. O mais grave dos pecados. E a gente desobedece 24 horas, principalmente ao Cristo. Esse posicionamento, criando no homem dependência total, a autoridade falo renunciar à sua capacidade de amar e raciocinar. Claro, quem vive no seu pedestal, né? Quem olha só para o seu próprio umbigo, quem cria o seu mundo, o seu espaço e não abre nenhuma fresta da janela para ver o mundo lá fora, vai vivenciar o amor como? Eu estou aqui no meu mundo, lá fora, não quero nem saber. Como é que eu vou vivenciar o amor? Porque amar a mim, amar o meu filho, amar o meu esposo, amar um amigo querido, é muito fácil. Eu preciso amar o anônimo. O irmão anônimo é que a gente precisa aprender a amar. E como é que a gente ama esse irmão anônimo? Olhando para as necessidades dele, auxiliando eles no crescimento dentro da sua religião, um cuidado no problema de saúde, uma companhia numa solidão, um afago, um abraço quando a pessoa está dolorida, um aperto de mão, um bom dia, um oi, tudo bom, como é que você está? Aquela questão que você conseguiu resolver? Vem cá, me dá um abraço, estava com a saudade de você. Gente, isso é a maior caridade. É a maior renúncia do egoísmo que pode existir. É você se abrir para o mundo. Você se permitir. Você se sentir igual. Porque você é igual a todo mundo. Você quer se sentir superior. Não somos superior nem a nós mesmos. Então esse olhar de superioridade, ele está dentro do grupo dos grandes pecados. Porque quando a gente tem um olhar de superioridade, a gente não consegue olhar o irmão. A gente não consegue chegar olho no olho do irmão e sentir a dor dele, e sentir a fome dele, e sentir o frio dele, sentir a necessidade dele de orar, de pedir ao Cristo perdão e se perdoar. Continuando. Segundo o Espiritismo, o valor espiritual de uma religião, filosofia ou seita está em promover o crescimento, a força, a liberdade para aqueles que seguem ou professam. Por isso,
O conceito espírita de adoração infunde um profundo respeito pela vida, uma permanente indagação sobre o universo e o homem, em intrínseco amor pelo semelhante. Estimula sempre o aperfeiçoamento e o progresso da pessoa e da sociedade através da solidariedade. Palavra escassa no nosso dicionário hoje, né, pessoal? Quando nós somos solidários, quando, na nossa maioria, quando dá ibope. Se não der ibope, não tem graça. Dar com a mão direita o que a mão esquerda não vê é solidariedade. É solidariedade. O Espiritismo ajuda na compreensão das limitações humanas e da proteção divina, nunca apelando a uma submissão castradora, de inibição ou potencialidade humana. Pelo contrário, demonstra que a oração, aproximando a criatura do Criador, constitui-se numa possibilidade de estudo de si mesma. Nesse sentido, as boas ações estão entre as melhores preces, pois por elas não é desmentido o que se diz com os lábios. Quando você faz uma prece saindo de dentro do teu coração, do teu sentimento de amor, ou de pedido de socorro, ou de agradecimento, ela move montanhas, ela destrói multidões de pecado. Mas quando você faz uma oração aqui, ó, rezando só da boca para fora, sentimento de concentração, sentimento de amor, tu não coloca Cristo na tua frente para tu conversar com Ele naquela oração. Não tem muita estrelinha para a gente ganhar, não. A gente precisa orar com simplicidade, com as palavras que saem de dentro do nosso coração. Oração decorada não faz sentido. A gente tem que falar a nossa linguagem. Conversar com Jesus com a nossa linguagem. A linguagem do nosso coração, da nossa necessidade de pedir ou de agradecer. Mas palavras bonitas não levam a lugar nenhum. Deixa para os palestrantes. Quando a gente quiser conversar com Jesus, fazer uma oração, uma prece de pedido de socorro ou de agradecimento, façamos com as nossas palavras do dia a dia mais simples possível. Que Ele entende todas as nossas línguas. Todas. E encerrando essa leitura de hoje, esse ensinamento, essa grandiosa reflexão, o autor fala assim: assim sendo, ser religioso significa principalmente compreender a si mesmo e ao seu semelhante, amando-o e amando-se. Ama o teu próximo como a ti mesmo, falou Jesus. Do mesmo modo, amar a Deus de forma consciente e concreta. Hoje eu digo com toda a veemência que eu sou espírita por convicção. Eu sou convicta do meu amor por Jesus. Eu sou convicta que eu já estive aqui, que eu estou aqui e que eu vou voltar outras vezes. Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso me alimenta a fé, porque eu tenho consciência das oportunidades que o Cristo me deu, que o Cristo me dá e que o Cristo me dará. Essa convicção sai de dentro do meu coração. Não foi da noite para o dia, mas eu cheguei a esse momento que para mim é sublime. Eu dizer com todas as letras, eu sou convicta que eu sou espírita. Eu não tenho dúvida disso. E isso para mim é tudo de bom. Mais uma vez chegamos ao final da nossa reflexão, agradecendo aos nossos mentores espirituais por essa condução desse momento, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui dividindo esse conhecimento. E pedir mais uma vez, deixem o seu like,
Deixe as suas observações, as suas sugestões, para que eu possa continuar nesse trabalho tão divino e tão maravilhoso, que eu me sinto assim grata por estar aqui com vocês. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.